E acha que consegue partilhar, Josi, ou ainda não? Quem faz essa parte aí é o marido. Deixa eu ver com ele aqui. Consegue, marido? Marido dos outros. Quer tentar? Hum, maravilha. É, você está compartilhando todas as minhas telas, tá saindo lá. É só você PPT aqui agora. Agora é só ele ir no separador que está o Canva, parece que eu estou vendo ali. Ou clicar no link. Ele está compartilhando a minha tela. Aí Uhum, é agora. isso mesmo, tá certo. Agora abre o link do Canva aí e pode começar. Tudo que você está fazendo está aparecendo para eles. É só você entrar no Canva. Ah, entendi. Em cima, em cima. Você compartilhou a tela do computador. Isso, baixar. Já tem outros baixados. Vai abrir. Quer que eu partilho? Pronto. Só tá meio montadinho, né? Tem que ver como vai ficar as outras telas. Aqui para nós está mostrando o ecrã do PC, viu? Você tem que clicar novamente aí no coisa ou mudar, ou descompartilhar e partilhar outra tela. Vou tirar um print e mostrar você. Estou precisando aprender novas habilidades. É isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Agora compartilhou, né? E agora, Gádia? Agora sim, agora sim. Pronto, beleza. Só preciso voltar para o início agora. Aqui tá indo para trás, foi pro final. Estamos entre amigos, viu, gente? Ninguém precisa de ficar preocupado com nada, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu partilho aqui para você, Josi. Tá, partilhe. Uhum. Dá só um minuto. Espera aí que eu acho que agora a Alex aprendeu. Ah, menino. Agora, veja lá. Pronto, bebê. E agora, Gádia? Vejo uma mulher bonitona aqui, maravilhosa. Já vi que preciso aprender novas habilidades. É isso, é sempre, sempre. Eu sou um eterno aprendiz. Vamos. Pode Podemos começar, começar. Ju. Sim. Pronto. Bom dia a todos. Me Bom chamo, dia. me Bom chamo Josi. dia. E com a câmera aberta aí. Sou empresária já há 10 anos, no ramo de perfumaria e cosméticos. Sou bacharel em administração e casada, tenho duas filhas. O Alex está aqui conosco e assim, o meu braço direito, eu digo que Alex é o meu faz tudo. É como a Gádia falou, né? Nós temos que aprender que é o somar, né? A força do homem com a habilidade da mulher. Então, quando Gádia fala em relação a isso, eu me identifico muito. Eu tive muito essa questão também de ter muita energia masculina e hoje eu estou aprendendo a dosar essa minha energia masculina e deixando Alex fazer um pouquinho a parte dele, digamos assim. É,
A Gádia pediu que eu fizesse uma pequena apresentação, até para estar me destravando, porque eu tenho uma certa dificuldade em me comunicar. Ela disse, Josi, eu vou fazer um evento, estaremos entre amigos, e é uma ótima oportunidade de você estar falando um pouco sobre o que você sabe e estar tirando esses traumas que todos nós temos, né? Acredito, quando passamos assim dos 30, dos 40, fica algumas coisas aí da infância mal resolvida, que eu acredito que agora seja a hora de resolver. E, Gade, eu agradeço muito essa oportunidade. Não vou deixar o nervosismo tomar conta, é porque minha tela aqui está um pouco estranha, mas eu vou me acostumar com tudo isso. Para mim é tudo muito novo. Então, as dificuldades realmente irão aparecer e faz parte. Hoje eu entendo isso, que se não existe dificuldade, não existe crescimento. Às vezes a gente fica muito ali acostumada no nosso mundinho e deixamos de olhar o mundo como um todo, né? E olhar outros ambientes. E quando eu estou em um ambiente assim com várias pessoas de toda a região, eu digo assim, principalmente mulheres maravilhosas que tem aqui. Edivan, muito obrigada por estar aqui conosco. Sou muito grata por você estar aqui. É, Início de ano é uma época onde a gente faz muitos planos, pensamos em várias coisas, né? Chega o dezembro, tem muitas coisas mal resolvidas e nós pensamos assim, nossa, deixei de fazer muita coisa. Quando chega o início do ano, nós nos preparamos para viver aquele ano de forma extraordinária. Só que deixamos de fazer algumas coisas que não nos fazem chegar naquele objetivo. Então, assim, janeiro é uma época onde eu fico muito pensativa. Como eu vou programar o meu ano, como eu vou programar os meus próximos meses, as metas que eu estabeleço, como eu vou alcançá-las. Existe dentro da administração, existem algumas técnicas para isso. E existe também, eu vou falar um pouquinho sobre a visão estratégica. A Gádia fala muito sobre planejamento estratégico. Aí, quando ela pediu para eu falar algo para vocês, eu pensei justamente nessa questão da gente já começar o ano sabendo o que vai fazer, olhando o nosso negócio. A maioria aqui acredito que seja empreendedor, que não é empreendedor, é gestor, né, de alguma empresa. E quando nós falamos em gerir negócios, falamos também em gerir pessoas. Então, acredito que esse tema é muito importante para o negócio de todos, né? E o que é essa visão estratégia? Hoje eu vou falar um pouco como você pode potencializar seus pontos fortes e superar alguns desafios. Qual o objetivo? Descobrir como transformar os pontos fortes, superar desafios com estratégias práticas e aplicáveis, conquistar clareza para crescer o propósito e a qualidade de vida. Propósito tem muito. O que fazemos hoje tem muito a ver com o nosso propósito. Eu vou começar aqui hoje com uma frase. A maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Como eu falei, temos muitas ideias, mas não sabemos, às vezes, como tirar todas essas ideias do papel. E uma forma disso acontecer é justamente você se programar, é você já pensar o mês de janeiro e ir trabalhando ali mês a mês, o que farei no janeiro, o que farei no o fevereiro, março, até chegar o dezembro, ter uma programação. Eu não consigo me visualizar. Eu botei aqui um pouco sobre ser empreendedor. Ser empreendedor no pleno século XXI, no mundo globalizado, repleto de incertezas e altas competitividades, não é uma tarefa fácil. Por isso, o planejamento estratégico é um grande aliado. Através de bons planejamentos. Alex, você está me atrapalhando. Vou para baixo. Através de um bom planejamento, é possível ampliar a visão perante o mercado e organizar todas as etapas para que possam ser alcançadas todos os objetivos. E o que é essa visão estratégica? É a capacidade de planejar objetivos claros, alinhar recursos de forma inteligente e tomar ações efetivas para resultados duradouros. E o que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês é sobre análise SWOT,
Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta dentro da administração muito usada. Análise SWOT, a palavra SWOT é uma palavra em inglês, eu ainda não falo inglês, é uma das habilidades que eu preciso desenvolver, mas traduzindo para o português, é a gente trabalhar nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças. Para ficar mais fácil, na administração, nós chamamos de PFOA, que é justamente a gente trabalhar ponto a ponto. A análise SWOT ela é dividida de duas formas. O ambiente interno, que é você olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro da sua empresa e analisar os pontos internos, no qual nós temos controle, né? Dentro da minha empresa, eu tenho um controle. E o ambiente externo, que são coisas que a gente não pode controlar, mas tem que aprender a administrar. Então, o ambiente interno diz respeito aos fatores que englobam a empresa, no qual é possível ter controle de tudo que envolve. Dentro, olhando ali, eu dentro do meu negócio, dentro do meu negócio eu tenho controle sobre as minhas forças e as minhas fraquezas. Eu acredito que aqui todo mundo sabe qual a sua força dentro do seu negócio, né? Tanto sendo produto ou serviço, e quais são as nossas fraquezas. E nós temos que ter isso muito bem definido para, a partir daí, criar novas estratégias de crescimento. E o ambiente externo são fatores incontroláveis, que não dependem da gente, como economia, legislação. Agora, pelo menos aqui no Brasil, está tendo assim um burburinho muito grande em relação ao Pix, que vai acabar sendo taxado. Então, isso envolve diretamente no meu negócio, mesmo sendo algo externo, mas afeta o meu negócio, porque são muitas dúvidas, os microempreendedores já ficam com uma certa resistência de continuar trabalhando com Pix. Então, eu sei que não é algo que depende de mim, é algo externo, mas que isto vai interferir no meu negócio. Então, eu tenho que estar olhando para um todo, não só para dentro do meu negócio. Durante um bom tempo, eu fiquei muito ali voltada para o meu negócio e não olhava muito o ambiente externo, não olhava concorrentes, não olhava outras coisas que de certa forma, atinge o meu negócio. Se eu tiver muito rápido ou tiver alguma dúvida, pode interromper, viu, gente? Vou falar agora um a um, porque no final eu vou fazer com vocês uma pequena tarefa, e aí, caso alguém tenha alguma dúvida ao longo da apresentação, pode falar que eu paro e explico melhor. São quatro, como eu falei. A força é algo interno, é algo que você tem que saber quais são as forças do seu negócio. Então, as forças são variáveis que fazem parte do ambiente interno, são coisas que eu consigo controlar e que podem ser consideradas como vantagem competitiva perante dos meus concorrentes. Dentre os pontos que podem ser levados em consideração estão a localização da minha empresa, as certificações, a reputação, tempo de mercado, qualidade de produtos e serviços, equipe, se está bem treinada, se não está. A análise SWOT é algo que você pode fazer em qualquer parte da sua vida. Eu estou falando em relação à empresa, porque como o Gádia falou, aqui tem várias empreendedoras, mas isso também pode ser levado para a sua vida pessoal. Você parar e analisar quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, onde eu preciso estar melhorando. Mesmo que você não tenha ainda uma equipe com várias pessoas, seja só o eu equipe, em alguns momentos eu me sinto assim, eu equipe, eu e eu mesma, dá para você usar essa estratégia. A fraqueza também é algo interno, que você tem que estudar dentro do seu negócio. As fraquezas são as variáveis que também fazem parte do ambiente interno, porém são considerados pontos críticos e variáveis. E coisas que você precisa melhorar. Como eu falei, eu tenho 10 anos de negócio e toda vez eu sei que eu preciso melhorar em algo, né? Nós estamos em constante evolução. Então, eu tenho uma dificuldade, hoje eu vi, tenho uma dificuldade nessa parte aí de internet, nessa parte mais, como é que eu posso dizer?
como é que se diz essa palavra? Esqueci agora. Eu tenho dificuldade em PowerPoint, no digital, então eu já vi que é algo que eu preciso melhorar. E se eu quiser continuar nessa trajetória, é um ponto crítico hoje que eu vou precisar trabalhar. Daqui a 3, 4, 5, 6 meses, essa já não vai ser mais uma fraqueza minha, porque eu já trabalhei essa fraqueza. Então, a análise SWOT também é algo que ela não é fixa, ela é algo que você vai moldando à proporção que você vai melhorando as suas habilidades. Oportunidades. Oportunidades já é algo externo, faz parte do ambiente externo e são pontos que, quando conhecemos e aproveitamos, podem favorecer a nossa empresa. Nós temos o hábito de olhar mais para dentro do negócio e não olhar tanto para o fora. Hoje está muito comum essa questão de collab, de você fazer parceria com pessoas de outras empresas, fazer parcerias com pessoas de outros ramos. Então, dentro do meu negócio, eu vejo assim N possibilidades, N oportunidades onde eu posso estar fazendo parceria com outras pessoas, mesmo que não seja do meu nicho de negócio. E as ameaças, que são variáveis incontroláveis, que não dependem da gente, e sim depende do ambiente externo. E são responsáveis por criar obstáculos e afeta a nossa empresa, como eu falei da questão do Pix aqui no Brasil. Quando as ameaças são identificadas no início, como eu estou fazendo agora com o Pix, pode ser trabalhada num plano de ação para impedir que isso prejudique a empresa. E como foi mencionado anteriormente, a análise SWOT permite ter uma visão ampla do seu negócio, o ambiente à sua volta e que traz vários benefícios, como ela ajuda na sua tomada de decisões, amplia a sua visão sobre o negócio e o mercado, permite corrigir falhas, que é muito importante a gente já detectar essas falhas logo no início, antes que ela tome uma proporção maior, ajuda na definição de estratégias. Então, trabalhando a análise SWOT já agora em janeiro, a gente consegue criar uma estratégia para atingir vários objetivos, né, daqui para os próximos meses. Permite identificar oportunidades e ameaças do mercado e ajuda a alcançar melhores resultados. E aqui eu fiz uma tabela falando sobre cada uma delas, né? As forças. é, As forças é um ambiente interno, como eu já falei. Então, o que podemos analisar dentro da força, se falando no que é dentro da empresa, né? Qualidade de produtos e serviços, verificar se o preço condiz com o mercado, a localização da empresa é algo muito importante, né? Tempo de mercado, quais as vantagens competitivas que nós temos diante dos nossos concorrentes, né? A reputação da empresa, a competência da equipe, como você está treinando a sua equipe, pode melhorar, em que ponto pode ser melhorado, e as fraquezas. Você analisar todos os pontos que você acha que não seja tão positivo, né? No caso, como está sendo trabalhada a minha equipe hoje? Está de forma como eu gostaria que fosse? Realmente é dessa forma que eu quero que a minha equipe apresente a minha empresa, porque quer queira, quer não, a nossa equipe é a cara da nossa empresa, ou eu, equipe, como eu falei. Então, quais habilidades eu preciso desenvolver para que isso seja feito de uma forma mais clara e que o meu cliente ele fique mais satisfeito em retornar para a minha empresa, né? Uma comunicação, como está sendo feita a comunicação dentro da empresa? Está sendo feita de forma clara ou não tão clara? Onde eu posso estar melhorando nisso? Porque o meu cliente muitas vezes não escolhe a mim, escolhe o meu concorrente. Então, são perguntas que nós fazemos para estar trazendo melhorias para o nosso negócio. E oportunidades e ameaças. Oportunidades. Quais as tendências de mercado está acontecendo hoje dentro do meu negócio, dentro do meu nicho? Este evento que a Gádia mesmo vai fazer agora em fevereiro, nossa, vai trazer assim N possibilidades, porque ela vai trazer coisas atualizadas do mercado que vai fazer com as pessoas que estão ali naquele ambiente seja de certa forma favorecida e também que ela vai trazer coisas atualizadas. Então, é algo que você tendo essa noção de que você precisa estar em ambientes externos
para trazer coisas novas para o seu negócio, eu acredito que seja muito importante. Trabalhar também em questão de inovação, tecnologia. Hoje a internet está assim, eu aprendo algo hoje, amanhã já está desatualizado. O chat GPT hoje está vindo assim, é algo que eu preciso trabalhar também e que está dominando aí o mercado, né? Tudo hoje que você faz, você pede ajuda do chat GPT entre N e N ferramentas que tem, né? E a oportunidade também é saber onde os nossos concorrentes estão falhando para que eu possa estar me antecipando a isso. A Gádia falou que ela quando chega próximo dos eventos, ela para de seguir algumas pessoas. Na administração, a gente já faz o contrário, é chamado de benchmarking, que é você estudar o concorrente para fazer melhor. Isso acaba sendo uma oportunidade, porque você acaba se antecipando ao seu concorrente. Então, eu acredito que seja uma oportunidade e um ponto forte que todas as empresas deveriam ter. E as ameaças, como já foi dito, né? Crise econômica, mudança de governo, concorrência, você saber estudar o seu concorrente, você fazer o benchmarking para saber o que o seu concorrente está fazendo, que você pode fazer melhor, né? Legislação. Então, aí são as ameaças que nós não temos controle. E aqui eu fiz uma análise SWOT de uma empresa muito conhecida. Como estamos falando de aqui entre pessoas do Brasil e de fora do Brasil, eu escolhi a McDonald's porque é uma empresa que todo mundo conhece. Então eu coloquei algumas forças e fraquezas da McDonald's, algumas oportunidades e ameaça, só para que você fique um pouco mais claro sobre o que eu estou falando. E se no final tiver dúvida, é só falar que eu tiro essas dúvidas, né? Vou falar um pouco sobre o ambiente interno da McDonald's, que são as forças e as fraquezas. A força é a marca tem uma reputação muito forte mundialmente. Então, só em ele estar no mundo inteiro, ele já está à frente de muitos concorrentes dele. Grande número de lojas, constante inovação de produtos. Vocês vê que a McDonald's, mesmo trabalhando com um nicho bem definido, mas ela sempre está inovando, sempre está trazendo um lanche diferente, com um nome diferente. Às vezes, só um ingrediente que ela traz a mais pro sanduíche dela já traz aquele boom no mercado, né? Ela faz aquele marketing bem forte nas redes sociais e na mídia como um todo, e isso faz com que aquele simples sanduíche, que a gente acha que é um simples sanduíche, mas que tem várias estratégias ali por trás, traga muito retorno financeiro. Ela tem um forte investimento em publicidade, como eu falei. O preço é competitivo comparado a outras marcas que vendem sanduíche, né? Tem presença como patrocinador em grandes eventos, então ela sempre está patrocinando grandes eventos para justamente estar sempre na mídia, né? Inclusive tem até um filme que foi feito por eles contando a história, e isso traz muito know-how para a empresa. Algumas fraquezas que eu entendo como fraqueza, que é tem pouca variável de alimentos saudáveis. E hoje, como a gente está nessa era de muitas pessoas pensando na vida saudável, pensando em envelhecer de forma consciente, de forma saudável, então acredito que isso seja um ponto fraco, né? O atendimento, em algumas vezes, é lento, né? Tanto quando a gente pede pela internet como presencialmente, né? Eu vi que isso é um ponto fraco, né? Tem alguns danos em relação aos produtos, má reputação quanto aos direitos dos funcionários, eu não vou entrar em muita questão. Tem um alto nível de turnover, entrada e saída de funcionário na empresa. Isso acaba trazendo um certo prejuízo para a empresa, porque demissão não é coisa boa, né? E tem um posicionamento que tem poucos clientes, apesar dela estar no mundo inteiro, mas hoje, com essa conscientização das pessoas que precisam se alimentar de forma saudável, ela está perdendo um pouco esse público. Oportunidades. Novas tecnologias que possibilitam a redução de custos, alta recorrente falta de tempo da população. Então, muita gente acaba comendo ali o fast food, comendo ali o sanduíche por ser algo muito rápido, né? Ela faz uma alimentação ali mais corridinha. Aumento da preocupação com a questão social. Acredito que ela já está se preocupando um pouco com isso.
consciência por alimentos saudáveis, traz oportunidade de mudança de cardápio. Então, acredito que uma oportunidade para esta empresa é, se ela trazer alimentos mais saudáveis, isso vai fazer com que é uma oportunidade para ela e vai fortalecer mais ainda a marca dela. As ameaças, mercado de fast food saturado, né? Como já foi dito, tem muita gente pensando nessa vida saudável. O crescente demanda por alimentos mais saudáveis e mudança na regularização da Anvisa. Abre aqui para mim. E agora eu queria, no caso, propor a vocês que cada um fizesse a sua análise SWOT, né? Da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, e que no final, pelo menos uma pessoa falasse aqui um pouquinho do que entendeu, se conseguiu fazer. A Gádia pediu que eu trouxesse uma atividade, e eu acho assim, muito importante essa questão do você analisar a sua empresa dentro e a sua empresa fora, né, como um todo. Você vê o que está acontecendo no seu mercado aí fora, que você pode estar trazendo para a sua empresa tecnologia, novos serviços, novas parcerias. Então, eu queria agora colocar um pouquinho em prática. Acho que 4 ou 5 minutos dá para fazer, Gádia? Acho que sim, dá, pessoal, fazer essa análise. Vamos tentar. Eu vou colocar aqui. Ah, você vai deixar aqui, né? Vou colocar o call to action aqui. Eu acho que Sim. pode dar um pouquinho mais, Josi. Gente, eu queria só abrir aqui um adendo. E antes de vocês fazerem, eu gostaria que a Josi falasse rapidamente, sobre a história dela. Porque ela, além de ser isso tudo que ela falou, essas formações e tudo, o que ela está ensinando aqui, ela aplica na vida dela. Então, ela está ali em Salvador, conheci a Josi no Summit Internacional, e a Josi vem de uma história forte e conseguiu sobressair nisso. Então, isso não é só teoria, é prática que ela está ensinando. E essa análise SWOT que nós falamos é uma ferramenta muito simples, fácil, aplicável, que tanto o pequenino quanto o gigante aplica no seu dia a dia. Então, Josi, gasta aí uns 4 minutinhos e fala um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem por que que você está falando isso, se você aplica isso na sua vida e onde você conseguiu chegar usando essa ferramenta tão maravilhosa, simples e prática. Sim, eu não só aplico a análise SWOT, como aplico outras também, né? No encontro passado, você falou muito sobre a técnica SMART também, que é muito usado, muito boa. É por isso que eu trouxe a análise SWOT, só que eu não pensei assim da turma ser totalmente diferente da turma passada. Aí, na verdade, eu dei uma continuação de um assunto que já tinha sido dado, né? Mas tudo bem, faz parte. É, na verdade, falar de mim, Gádia, você me É coloca assim numa desbloqueio, amiga. situação. Vamos desbloquear. Fala só aquilo que você sente à vontade de falar. Eu vim preparada para falar de negócios, Gádia agora fala de. Na verdade, eu conheci a Gádia justamente por essa dificuldade que eu tinha, né, de falar um pouco do meu passado. A gente fica muito focada no hoje, né? E esquece que tenho todo um passado, uma trajetória de 46 anos, e que me trouxeram até aqui, mas também me impediu de me levar adiante. Eu vou falar um pouco da Josi aos 19 anos, né, que foi quando eu comecei a minha trajetória profissional. A Josi, aos 19 anos, era uma menina que engravidou precocemente e que teve muitas turbulências nesse período, porque nesse período houve a separação dos meus pais. Então, a menininha da mamãe e do papai se viu se tornando mulher assim de uma forma muito brusca, né? E quando minha filha tinha 9 meses, eu me separei, então eu fui mãe solo, né? Com 19 anos, a minha filhinha com 9 meses, eu me separei do pai dela e me tornei mãe solo e fui mãe solo durante 10 anos. Então eu tive que sair da menina e me tornar uma mulher de uma forma assim muito rápida. Isso me trouxe um certo amadurecimento e na minha vida profissional eu fiz várias coisas, fiz
Porque quando você começa a sua vida profissional desta forma como eu comecei, não foi algo planejado, foi algo que foi acontecendo. Então, eu já trabalhei em concessionária, eu fui revendedora de catálogos lá atrás também, trabalhei em gráfica. Então, eu ia fazendo o que ia dando. Só que chegou uma hora da minha vida que eu disse, não, eu tenho que parar, analisar, nessa época eu ainda não tinha feito faculdade, eu tinha que parar e analisar e ver, não, qual caminho realmente eu vou tomar para que as coisas comecem a acontecer de forma planejada. Eu não posso deixar com que as coisas fiquem acontecendo na minha vida, né? Aquela coisa assim, deixa a vida me levar, tem uma música de Zeca Pagodinho aqui em Salvador, né? Deixa a vida me levar. E era assim que eu vivi durante um período. Então, a menina teve que amadurecer muito rápido. Foi um período muito difícil da minha vida, né? Separação de meus pais, eu engravidei. E quando Rayane tinha 10 anos, eu conheci o meu marido atual, né? O Alex. E nessa época eu já trabalhava, já era independente, já estava conseguindo colocar as coisas em ordens. E aí foi quando o Alex tinha o sonho de ter um outro filho, né? Então a Rayane já tinha 10 anos, aí eu tive que passar por aquele processo todo novamente. E é como a Gádia fala, é Deus moldando. Deus diz, não é do seu jeito, né? É do meu jeito, é do jeito que tem que ser. Então, às vezes a gente coloca alguns bloqueios na nossa mente, mas Deus nos leva para outros caminhos. E aí, quando eu conheci o Alex, ele propôs a gente ter um novo filho, e aí já foi de uma forma mais planejada, já foi de uma forma mais organizada. Mas só que quando a minha segunda filha nasceu, o Alex pediu para eu fazer uma escolha, né? Que eu precisaria sair do trabalho, uma mulher que sempre trabalhou desde os 19 anos, né? Sempre correu atrás ali, para cuidar das nossas filhas, porque estava sendo muito difícil eu trabalhar e cuidar das meninas. E aí, para mim, foi muito desafiador. Eu não me via. Eu sempre tive muito essa energia masculina, do trabalhar, do fazer, né? Do ter, cuidar da minha vida, né? Ter a minha vida ali nas minhas mãos, digamos assim. E aí eu tive que sair do trabalho, né? Por opção, por escolha dele também. E foi quando eu comecei a empreender, foi justamente nessa fase aí. Porque eu disse, nossa, eu sou uma mulher independente. Infelizmente, gente, eu sei que a maioria das mulheres aqui amam trabalhos domésticos, mas não é o meu caso. Nem o meu. Mas não é o meu caso, eu não me via, né? Uma mulher que já trabalhava há mais de 10 anos no mercado, aquela loucura, trabalhei em concessionária, então trabalhava com muitos homens, então era aquela, assim, aquela vida bem ativa, bem corrida. O homem tem uma linguagem diferente de nós mulheres, né? O homem tem mais o racional do que o emocional, e eu fui adquirindo isso ao longo do tempo. Aí, quando eu passei a ficar em casa, eu disse: Nossa, eu tenho que fazer algo. Eu não consigo só ficar em casa cuidando do bebê, lavando, passando, cozinhando. Eu tenho que fazer algo para voltar a me sentir útil, né? E aí foi quando eu comecei a empreender. Então, empreender para mim veio de uma forma assim mais leve, mas não foi fácil. Empreender não é fácil, porque na faculdade ou na escola as pessoas não ensinam a gente a empreender, né? Principalmente aqui no Brasil, eu não sei como funciona fora, mas eu falo muito aqui do Brasil, né? Nossos pais têm essa cultura e nós viemos dessa cultura, do estudar, fazer uma boa faculdade e ter um bom emprego. Então, eu fui de contra aquilo que eu tinha aprendido na escola. Eu estudei, né? Tinha o sonho de fazer faculdade desde os meus 19 anos, mas só fui fazer faculdade com 40 anos. Então, eu empreendi pela necessidade. Acredito que muitos começam a empreender pela necessidade, mas ao longo do caminho eu aprendi que eu tinha que desenvolver habilidades. E uma das habilidades que eu desenvolvi foi justamente ir para a faculdade, né, onde eu fiz administração e aprendi algumas coisas, algumas técnicas. E no início do empreender, o que eu sempre comento, é algo muito solitário, né? É por isso que eu falo eu equipe. Às vezes eu me sinto como eu equipe, porque
crio as minhas estratégias e às vezes as pessoas que estão ao meu redor não estão entendendo nada do que eu estou falando, nem nada do que eu estou fazendo. E isso é assim, gera um certo conflito, né? Às vezes as pessoas dizem, essa mulher é meio doida, não está falando coisas que não estou nem entendendo o que ela está falando. Então, eu comecei a empreender por necessidade, mas eu me identifiquei e vi que se eu quisesse ter um crescimento profissional, pessoal, realizar os meus sonhos, eu sou uma pessoa que sou muito movida por sonhos, por viagens. Então, assim, eu sabia que este era o caminho, mesmo com toda a dificuldade que o empreender traz. Quem empreende sabe que não é fácil. Então, é, hoje eu digo que se o meu negócio hoje não der certo, eu vou começar tudo novamente e vou voltar a empreender, porque eu acredito que empreender é o caminho. Nada contra quem tem o trabalho tradicional, mas a gente sabe que o trabalho tradicional nos limita, né? Tanto financeiramente como geograficamente. Hoje, esse ano eu já tenho algumas viagens programadas. Se eu tivesse em um mercado, em um trabalho tradicional, eu não poderia fazer, né? Até questão de tempo, de logística, carga horária. O que mais você quer saber, Gade? Eu tô nervosa já. Eu quero que você fale do seu resultado. Eu te mandei mensagem aí, olha, rapidinho para fechar, para motivar as Nossa, pessoas também, né? Eu vou dar uma olhada aí no chat. Quero saber, deixa eu hoje falar. em dia, o que você faz, aonde você chegou e os resultados reais. Eu quero saber sobre isso. Quero que as pessoas Pronto. saiam daqui motivadas. Quando eu comecei a empreender, 4 minutos. quando eu comecei a empreender pela necessidade, quando eu comecei a empreender pela necessidade, eu não tinha vários recursos, entre eles o recurso financeiro. Para mim, foi a maior dificuldade do início, foi eu não ter os recursos financeiros, mas isso não me impediu. Comecei a empreender em 2014 com o grupo, 2015 com o grupo Rinodê, que é uma empresa de venda diretas e marketing multinível. Não sei se a maioria, se algumas pessoas aqui sabem o que é o marketing multinível, né? O marketing multinível é você entra no negócio, você começa a revender os produtos e fazer com que outras pessoas também tenham esta oportunidade. Então, a partir daí eu comecei a criar uma equipe. Só que antes da Rinodê, eu trabalhei em uma empresa e já com catálogos, e assim, o marido, né, que sempre estava ali comigo, ele tinha que fazer alguns trabalhos. Então, quando eu conheci o grupo Rinodê, ele não apoiou muito, então foi uma outra dificuldade que eu tive por não ter o apoio do marido. Fala para ela resolver. Fala, né? Tá, Vai lá. pronto. Quando eu comecei a empreender, poucos recursos, experiência zero, porque não aprendi na escola o que era empreender. Comecei com uma loja, né? Eu sou franqueada do Grupo Rinodê. Comecei com uma loja de 40 metros quadrados, onde ali tinha tudo, né? Tinha estoque, a parte de recepção. E com pouco tempo empreendendo, eu atingi um nível de faturamento dentro da empresa que me trouxe grandes resultados, né? Dentro da empresa, existem alguns incentivos, digamos assim, né? Então, eu com 6 meses de empresa, eu já estava faturando uma média de 500.000 de faturamento. Com um ano, eu consegui entrar para o Clube do Milhão, que é você ter faturamentos acima de 1 milhão. Isso em 2000 comecei em 2015, 2016, eu já estava como minha franquia Vale Ouro, que é faturando acima de 500 mil. E final de 2016 eu entrei para o Clube do Milhão. E como eu sou muito inquieta, eu achei que ter apenas uma franquia não era o suficiente. Então, em 2019, eu abri uma segunda franquia. E em 2022, eu abri a minha terceira franquia, que fica a 200 quilômetros de mim. Então, assim, habilidades foram coisas que eu tive que adquirir ao longo dos 10 anos. Porque você administrar algo que está próximo de você é uma coisa, você administrar algo que está a 200 quilômetros de você
é outra coisa totalmente diferente. Então, nessa franquia que fica mais distante de mim, eu só vou a cada 15 dias. Então, eu tive que treinar pessoas, deixar pessoas lá preparadas, capacitadas para suprir essa minha ausência. E graças a isso, hoje eu tenho uma facilidade assim geográfica muito grande que faz com que eu, mesmo de casa, como hoje eu estou em casa, as minhas empresas continuem funcionando e esteja tudo ali em ordem. Então, foi habilidades que eu tive que aprender. Eu era uma pessoa muito centralizadora. Quando eu comecei, tudo tinha que passar por mim. O meu marido e a minha filha são meus sócios, mas eu não deixava com que eles também fizessem a parte deles, porque tudo que eles faziam, eu tinha que revisar. Então, isso para mim foi algo que eu tive que realmente quebrar, né? Se no início eu não confiava no que o marido e a filha faziam, imagine você administrar uma loja a 200 quilômetros de distância de você. Então, quer mais? Tá ótimo. Agora vocês podem ver aqui, de acordo com o que a Josi falou, vocês podem fazer aí a atividade, como ela disse, né? Analisa a história da Josi, por exemplo. Ela disse que é uma pessoa extremamente tímida. E eu acho interessante que na nossa primeira sessão de mentoria, uma coisa que ela falou assim, Gádia, eu era extremamente tímida, não conseguia vender, eu tive que arrumar uma estratégia. E aí o que que ela fez? O recurso era usar uma outra pessoa que tinha mais habilidade. Não foi. Então, a ameaça dela era qual? A timidez. Ela arrumou um recurso. Então, dentro da análise SWOT, o que que nós falamos? Pegar a sua fraqueza e transformar ela numa força. Não é só focar na fraqueza no sentido, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim, eu não consigo, é difícil, é difícil. Não, mas pegar isso, essa informação e transformar. Eu achei isso extremamente inteligente. Então, hoje, ela não direciona só uma pessoa, são mais de 300 pessoas que estão na equipe dela, que ela lidera diretamente. Né? Isso tem que ter uma grande habilidade. Ela fez a faculdade dela depois de ter tido a filha, era um sonho, realizou. O que mais que nessa história vocês poderiam pontuar que também parece com a história de vocês? Qual a sua fraqueza? Que fraqueza é essa que você precisa de anotar aí e falar assim, Isso é ruim para mim, e eu preciso de melhorar isso"? Qual a oportunidade que está na minha frente agora que eu preciso de abraçar com todas as forças? E levando, né, nós temos que pensar numa coisa também, às vezes nós queremos abraçar todas as oportunidades. Se você é essa pessoa que abraça todas as oportunidades e fica em falta com alguma, isso também é uma fraqueza. Então, e qual o seu ponto forte? Agora, olha para o seu ponto forte, aquilo que você faz melhor, e fala: Isso é a minha fortaleza. Eu tenho que melhorar, adaptar, corrigir, eu tenho que focar nisso aqui. Isso aqui eu faço muito bem. Isso aqui pode ser uma grande fonte de renda para mim. Qual a minha força? Então, oportunidades, ameaças, fraquezas e a outra esqueci. Força, fraqueza, que é Opor- você olhar para o dentro, oportunidades e ameaças, que é você olhar Isso, para o ambiente externo. isso mesmo. Tá bom? 5 minutos. E aí nós vamos já entrar para uma outra parte. Eu vou encerrar a gravação e só para ficar os pedaços assim bonitinhos e a gente começa a gravar de novo daqui a pouco, tá bom?